Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Sala 203 e hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo. Eu vou tentar te adjetivar, se ficar a mais, depois tu me desmente, se faltar alguma coisa, depois tu acrescenta, tá bom? Tá bom. Esse gaúcho de 3 de maio, mas alegretense, um grande pai, um grande marido, um grande profissional da área da saúde, um direcionador na área espiritual e um grande líder de jovens na área espiritual. E, por último, mas não menos importante, um apaixonado por música. Seja bem-vindo ao Sala 203, Michael Danzer de Souza. É um prazer, Guto, estar aqui com você e acrescentando, hoje eu sou serafinense, tá? Ah, tem mais esse detalhe. Apaixonado Quantos pelo anos? Alegrete, fechando 16 anos 16 agora em anos. dezembro, então já há um tempinho aí na cidade. Que legal, Mike. E para a gente começar a nossa prosa, a nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouco da tua vida, das tuas experiências, as coisas que você viveu que te levaram a estar aqui hoje. Fala um pouco do Michael, da família, da tua infância, da tua criação. Difícil quando a gente tem que falar de nós mesmos, né? Da gente mesmo. E sempre é mais fácil o ser humano quando fala do outro. Eu sou, como tu disseste, eu nasci em 3 de maio. A família dos meus pais são lá de Santa Rosa. E eu só nasci lá. Com 5 meses, meu pai, então, pela sua chamado, né, como pastor evangélico, ele foi transferido para Caciqui. Então, nós tivemos uma época em Caciqui, depois São Gabriel, depois no Alegrete, né, lá no Alegrete. E a maior parte da minha vida, enfim, de criança e adolescência, foi entre São Gabriel e Alegrete. E estando em Alegrete, então, fiz a faculdade. Fiz cursinho, fiz faculdade, morei um tempo fora do país, enfim, bastante histórias nesse caminho ali, até começar a faculdade de enfermagem em Pelotas, né? Então, Pelotas, no ano de 2000, eu comecei a faculdade. E me conta um pouquinho dessa... Tu me falou que morou um certo tempo fora do país. Eu gostaria de entender um pouco dessa tua experiência de transculturalidade, ou seja, estar inserido em uma outra cultura e saber que país que foi esse, como foi essa experiência para ti, de morar fora do nosso Brasil. Pois eu fui muito novo, fui atrás de um sonho na época, que era cursar medicina. A gente sabe os desafios do Brasil, hoje muito mais abrangente, com muito mais faculdades, mas naquela época, antes dos anos 2000, 1996, que eu terminei o ensino médio, em diante ali, as dificuldades que foram para uma faculdade de medicina. E fui por um sonho de fazer medicina na Bolívia. Na Bolívia? Em La Paz, fiquei em La Paz, cursei medicina 1 semestre e meio lá, e aí a situação do dólar explodiu no Brasil, a questão do câmbio atrelado ao dólar, a abertura do mercado, a política cambial brasileira mudou e ficou praticamente isso impossível. O custo que se tinha era R$1 para um dólar dava R$1,17. E aí, de um dia para o outro, a gente amanheceu lá com um dólar valendo mais de R$3. Então, todo o custo de moradia, de faculdade, o custo do país, ele simplesmente, de um dia para o outro, triplicou. E aí, isso fez com que eu voltasse, então, para o Brasil. Mas foi uma experiência muito, muito boa, muito cedo, né? Com 18 anos, eu já estava... Eu sempre tive essa curiosidade de saber como é estar. Eu nunca fui para fora, para além do Brasil. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como é estar inserido numa outra cultura, poder entender a diferença da língua, a diferença da culinária, dos costumes em geral do povo, né, que identificam o povo. Eu sempre tive essa curiosidade. E como tu deu esse enganche, eu quis saber dessa experiência, porque eu acho uma experiência benéfica, né? É tão legal a gente poder viver essas experiências. Eu digo que eu saí um jovem
fechado, quieto, e voltei completamente diferente porque caí de paraquedas no outro país sozinho, ou seja, com pessoas brasileiras que estavam estudando lá, mas completamente desconhecidas, e numa cultura indígena, porque a cultura andina, né, a cultura da Bolívia é um país andino, numa cidade extremamente alta, né? La Tem Paz essa fica questão da altitude, né? altitude 3.600 metros acima do mar, foi bem interessante. Foi desafiador? Foi desafiador, porque a comida é completamente diferente do que é a nossa cultura daqui. Tinha um restaurante brasileiro na capital La Paz, mas no dia a dia, às vezes, a gente não conseguia chegar a esse lugar, a gente tinha que comer. Em outros lugares ia muito a pimenta, não tinha cultura, pelo menos a nossa casa não tinha muita cultura do consumo da pimenta. Então, foi assim, me abriu o horizonte no ponto de vista cultural, no ponto de vista de ensino, de aprender, o aprendizado que eu tive lá, mesmo não tendo me formado lá, mas aquilo me serviu muito para depois, na escolha da minha profissão, a questão a própria questão espiritual mesmo como igreja, entender as formas diferentes. A gente estava numa igreja no Brasil com determinados costumes e hábitos lá completamente diferentes. Isso me abriu muito a mente. Enquanto você esteve lá, você também trabalhou em algum trabalho missionário ou cuidando dessa parte espiritual naquele país de uma maneira mais profícua, mais ativa, desenvolvendo algum trabalho, ou simplesmente integrado em algumas igrejas que já trabalhavam na Bolívia? Na verdade, eu já cheguei e fiz parte do ministério, participei da Jocum, porque a Jocum é Jovens com Missão. Para quem não conhece, Jovens com uma Missão é a maior agência, acho que, de envio missionário do mundo, né? Mundo, né? E lá tinha um trabalho da Jocum, tinha brasileiro que era responsável por isso, que não era missionário, que ele era um profissional da nossa embaixada do Brasil lá, dito da embaixada, e fazia a questão da Jocum. Então, participei de algumas atividades junto à igreja, mas, claro, com um foco muito no questão do estudo, do ensino. O meu foco tinha sido, de fato, esse, mas jamais. A gente que é cristão, e aí a gente sempre acha um lugar para estar para cultuando, se inserir, para se inserir, faz parte servir da nossa vida para servir, exatamente. Da cultura. E como é que foi o retorno para o Brasil e também o final da tua formação? Porque você vai, então, à Bolívia, você vive essa experiência, inserido na outra cultura, para cursar medicina, e depois você, então, retorna para o Brasil e aí você vai concluir os teus estudos e já para a gente entrar e entender qual que é a tua área de atuação profissional e a gente falar um pouquinho também dessa área. Após o retorno, então, da Bolívia, nós tínhamos um casal de amigos nossos que eram missionários no Paraguai. Então teve mais? Teve mais. Teve mais experiências. Teve mais uma experiência. Em outro país. No Guarani e no espanhol. Foi vindo mais para perto, mas mais continuou. Mais para perto, exato. Nós tínhamos uma amiga que é missionária até hoje lá, a Nilza e o pastor Paredes, e eles simplesmente contaram, olha, existe a possibilidade de fazer medicina aqui no Paraguai, em Encarnação. E a nossa casa está aberta. Meu pai tinha sido pastor em São Gabriel e ela, a irmã missionária, já que se conheciam. E passaram lá e disseram, olha, tem a possibilidade de quer ir para lá para tentar? E eu estava numa fase que tinha voltado da Bolívia e não sabia exatamente ainda o que estava. Eu digo, vamos lá, vamos, desafio, né? Gurizada, guri novo, com a mente querendo trazer cheio de energia e sonhos. E atrás de um sonho. E participei, eu fiz cursinho lá na Bolívia, eu tentei fazer medicina lá, procurei a embaixada em Assunção, tentei via sempre os países, entre as embaixadas, tem algumas bolsas de estudo. E um certo tipo de diálogo. Diálogo, tentei via embaixada e não foi me oferecido na época medicina, foi me oferecido outros cursos. Daí eu pensei, se é para mim fazer outro curso, eu faço no Brasil. Então, foi aí a minha decisão de retornar ao Brasil e aí, então, ou tentar medicina, ou outro curso, enfim, na área da saúde. Mas é interessante que sempre o meu foco foi que eu queria trabalhar com famílias, servir a comunidade através de uma profissão. Eu tenho muito claro isso, antes mesmo da medicina.
ou da enfermagem, como encontro hoje, ou qualquer outro curso que tivesse tentado fazer, Sim. porque fiz vestibular para fisioterapia, passei no primeiro momento numa universidade particular e as condições, né, para pagar naquele momento não foram possíveis, mas era esse o propósito, de trabalhar com pessoas Então, um de propósito serviço. que vem do servir as pessoas, que tem muito mais a ver com o ganho, a remuneração, mas um propósito que transcende qualquer situação. Então, esse é seria o teu lema de vida, o teu propósito maior, pode-se dizer assim, servir? Eu sempre digo, para todos que começam no serviço público, por ter já quase 16 anos em Serafina e ter trabalhado 3 anos em Guaporé, 1 ano praticamente em Protásio Alves, todos eles no serviço público, eu sempre digo para quem está começando, nós somos servidores públicos. O nome já quer dizer muita coisa. É muito claro qual é o nosso propósito. Nós estamos ali para servir pessoas, a comunidade, as famílias, a estrutura, seja num centro municipal de saúde, como trabalho hoje, seja numa estratégia de saúde da família, nos bairros, nas nossas unidades de saúde periféricas de todos os bairros. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar em todos os bairros, em todas as unidades de saúde do município e acho isso um ganho. Não acho isso que é uma perda. Na verdade, sempre que a gente se desloca de um setor, de uma unidade para outra, a gente está conhecendo mais pessoas. A gente está tendo se conectando com histórias também, né? Histórias. Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, se conectando com a tua história. Exato. As pessoas são tão... às vezes eu encontro pessoas, elas me chamam pelo nome e eu não me lembro, não me recordo o nome da pessoa que está ao outro lado. Mas elas me dizem, mas você foi na minha casa, você fez isso para o meu pai, você fez isso para minha mãe, você fez isso para o meu filho. E a gente já não tem mais uma dimensão de quantas pessoas, até onde a gente chegou ou ajudou ao longo de tantos anos, né? Porque a mente da gente, às vezes a gente lembra de uma história ou outra, aquelas situações que marcam um pouco mais em relação aos diagnósticos, né? Que às vezes que fica mais tempo numa situação terminal, por exemplo, de um câncer, mas que isso acaba marcando mais a história. Mas ao longo de toda uma profissão, todos esses anos, a gente com certeza em muita casa entrou, conhece muitas vezes. As pessoas me perguntam, onde é que tu chega, tu conhece? Porque os anos de profissão, estar no município, trabalhar aqui, ser um servidor público e ter esse propósito de vida faz com que a gente tenha acesso a muitas pessoas e conheça muitas pessoas, muitas histórias, muitos, né? Eu digo que algumas famílias a gente viu a criança, hoje já é adulto, já tem filho, passou por nós quase na barriga da mãe, hoje já está adolescente. O tempo vai passando. Quantos anos em Serafina, Mike? Eu estou fechando agora em dezembro 16 anos de concurso público em Serafina Correia. 16 anos de profissão, agora no dia 11 de setembro, fechei 20 anos de enfermagem. E para conectar esse nosso ponto da conversa, então, você se forma então no Brasil, na área de enfermagem, você descobre esse propósito de servir as pessoas. E eu queria que você falasse um pouco da maneira com que você chega aqui nesse município, que você me disse que está há 16 anos. É praticamente uma vida aqui. Exato. É importante voltar um pouquinho o filme, que a história, né? A gente começou a história em relação à questão profissional e tal. E eu acabei voltando para o Brasil, fiz cursinho na cidade de Santa Maria, me formei, então, acabei fazendo cursinho em Santa Maria e passei, Deus tem os seus caminhos, né? E acabei passando na faculdade de enfermagem em Pelotas. E lá, eu me formei em enfermagem, então, no ano de 2004, e na metade de 2004, que era 4 anos e meio de faculdade, conheci a minha esposa lá, então Deus, eu digo sempre Deus, eu conheci a família da minha sogra. Os caminhos se encontrando, toda a né? minha família, os propósitos de Deus encontram nossas vidas. Encontrei a minha esposa lá, Márcia Elizabeth de Souza, e hoje nós temos um filho. Nasceu aqui? Que nasceu aqui. Serafinense? Da terrinha? Tá fechando quase seus 12 anos, 11 anos e 10 meses, e tá aí. Foi bênção de Deus. Então,
dessa situação em Pelotas, então, de ter feito faculdade em Pelotas, eu me lembro de... Qual Faculdade Federal de Enfermagem, lá em Faculdade de Pelotas. Obstetrícia, na época ainda Isso. era a UFPEL, mas a FO, que é Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia, a FEL. E isso fez com que eu na época, então, me formei. A minha mãe, fiquei um tempo em Alegrete, logo depois de formado, que a minha mãe estava se envolvendo lá, na época, com política, e foi candidata a vereadora. Trabalhei um pouco ali ajudando a minha mãe, e depois digo, preciso dar jeito na vida, né? A gente precisa ter um trabalho, e a área da enfermagem, graças a Deus, sempre foi uma área muito... com muitas oportunidades. Me lembro de estar olhando no jornal, eu não me lembro se era Zero Hora, o que era, que tinha os anúncios, né? Os antigos, o advindo da internet, o advindo da rede social, e talvez os mais novos não sabem o que é isso. Página de emprego, né? Página de emprego lá no jornal. Literalmente né? é isso. A gente é dessa época, mais ou menos assim. E aí, me lembro que tinha lá, procura-se enfermeira, enfermagem, né? Em Protásio Alves, gente, onde é que é isso? Protásio Alves, para mim, era uma avenida de Porto Alegre. Morei em Porto Alegre, porque fiz cursinho antes de ter ido para Bolívia ali e tal. Conhecia Porto Alegre, uma avenida importante de Porto Alegre. Nunca imaginei que nosso estado tinha um município que se chamava Protásio Alves. Para mim era completamente... Ao mesmo tempo que eu tinha esse sonho de trabalhar, de servir, trabalhar com a comunidade, seja como médico, enfermeiro, enfim, eu sempre coloquei tinha no meu coração muito de trabalhar na região da Serra. Sempre foi um foco meu, tipo assim, por um momento que eu fiz um vestibular, eu fiz muito vestibular em vários lugares, fui para Santa Catarina e vários aqui no Rio Grande do Sul. Mas algum motivo? Eu passei por Caxias do Sul. E quando eu passei por Caxias do Sul, eu achei linda a cidade, achei muito próspera. Eu pensei, eu vou... É bonita a nossa região, É né? linda a região da Serra. E eu pensei... Eu costumo dizer que é uma pequena Europa no Brasil. É uma coisa totalmente fora da realidade, né? Exato. Toda a minha história, tipo, eu nasci num lugar que era no noroeste do estado, mas não convivi muito em Santa Rosa, eu ia visitar meus avós, mais para metade sul e fronteira, com uma realidade, infelizmente, mais pobre, né? Da metade sul do estado é mais pobre. E aí, quando eu passei por ali, que eu conheci essa região, eu disse, quando eu me formar, eu vou vir para cá. De um jeito ou do outro, eu vou cair aqui. Eu tenho que vir para cá. Eu tenho que vir morar aqui. É aqui que eu quero morar. Morar. Estar. Claro que tudo isso eu digo que tem. Deus vai falando com a gente através de... Tem os seus propósitos. Tem seus propósitos, vai falando conosco através disso. E aí, nisso, eu vejo lá Protásio Alves. Eu digo, onde é que é isso no mapa? Fui olhar o mapa e disse assim, olha... É bom explicar para a nova geração o que é um mapa também. Eles estão... impresso. Não existia... Quer dizer, existia já a internet, não vou ser tão... mas não era como a gente conhece hoje, tão popular, que chegava num celular ou era mais complexo. Eu lembro, só para te interromper um pouco, eu lembro das experiências, das vezes viajar, né? Hoje, com aplicativo, Google Maps, Waze, era um mapa na mão e tendo que se achar durante a viagem. Primeira vez que eu fui visitar um irmão meu lá no Mato Grosso, eu levei em quais cidades eu tinha que passar. Eu tenho que passar por tal, depois eu tenho que passar por tal, depois eu tenho que passar... Passando tal cidade, tantos quilômetros, 3 quilômetros à esquerda, dobra para cá. Porque era assim que funcionava, tipo, quase com GPS, né? GPS manual na caneta ali, num mapinha desenhado, para poder chegar no destino. Então você foi buscar Protásio Alves literalmente no mapa. Aí descobri que era uma cidade posterior à Nova Prata. Nova Prata eu já tinha ouvido falar, pelo menos, que era uma cidade depois de Veranópolis, Vila Flores ali e tal. Me lembro que quando eu cheguei em Protásio Alves, a cidade, meu sogro veio me trazer, eu não dirigia ainda, não tinha carteira, é uma cidade que, para sair de lá, de ônibus, era na segunda-feira e na sexta. Tinha um micro-ônibus que fazia o transporte. Uma cidade extremamente pequena. Pequena, 1999 habitantes na época, porque a gente era enfermeiro, tinha um sistema eletrônico de quantos pacientes tinha no programa chamado CIAB, que era o Sistema de Informática de Atenção Básica. Então, a gente tinha 1999 habitantes. Me chamou a atenção porque a cidade tinha mais mulheres que homens. Até foi notícia de um Fantástico depois em cima da cidade sobre esse dado. Esse censo, que era muito mais mulher do que homem. Mas aí fui cair em Protásio Alves. Numa forma de contratação completamente
a cooperativa, né? Que não tinha direito nenhum, tinha que trabalhar, se trabalhasse, não... Se trabalhava, ganhava, se não trabalhava, não ganhava, não tinha direito absoluto nenhum. Uma situação bem complicada, mas eu estava onde eu queria estar na Serra Gaúcha. Serra. Ali, através de Protásio, por mais que pareça esse tempo de moradia ali, de trabalho, foi um deserto, mas uma separação. Eu e a Márcia, minha esposa, a gente veio um aprendizado. Sair de perto dos pais, das famílias, esse romper. num lugar completamente isolado, foi tão bênção de Deus para nossas vidas. A gente tem tantas lembranças boas, né, de uma igreja que nós tínhamos simplesmente 3 casais, sabe? Sim. E era nós e mais 2 casais na igreja, para o trabalho recém começando lá. E foram tantos momentos bons, assim, difíceis, mas ao mesmo tempo de aprendizado. Porque através de Protásio Alves eu conheci muito o pessoal da Coordenadoria de Saúde de Caxias do Sul, fiz contato com muita gente lá. E quando terminou o contrato da cooperativa, tipo, o próprio pessoal da regional, nós temos um enfermeiro bom, outros municípios procuravam profissionais. Foi uma indicação. Foi uma indicação. Já disseram, olha, tem... o Aporé estava atrás, que também é na mesma coordenadoria, que é a 5ª, nós aqui em Serafina participamos da 6ª. Tem um enfermeiro lá em Protásio que a cooperativa terminou o contrato com o município, ele está procurando, avisei, né, tô terminando o contrato aqui, preciso... E aí, através delas, fui indicado para Guaporé, vi em Guaporé, conversei. Foi vindo cada vez mais para perto mais para perto. E em Guaporé tive a oportunidade de trabalhar com Emílio Carlos Zanon, o Caio, né, que todo mundo conhece na região ali, que é uma referência, um aprendizado extremo em saúde. Aprendi muito com o secretário, um cara que, assim, fantástico, que Deus colocou no meu caminho, que me abençoou, e a gente continua orando sempre por ele e pela família dele, enfim, e me ensinou muito de saúde naquele momento. Fiquei 3 anos em Guaporé, e nesses 3 anos eu fazia concurso em tudo que é lado, que aparecia eu ia fazendo. Ia tentando. A gente, tipo assim, o fato de estar sempre concursando, sempre fazendo concurso, a gente vai aprendendo mais o que a determinada empresa pede ou não e tal, e aí fiz o concurso Serafina. E isso logo, 1 ano e pouco que eu estava em Guaporé. E aí ficou quase 2 anos. Estava terminando o concurso, o prazo de vencer o concurso. E, na época, tinha sido a eleição, tinha perdido o governo. Então, iria entrar partido de oposição. E aí eu fui chamado no dia 5 de dezembro do ano de 2008. Para a Serafina. Para a Serafina, contra todas as probabilidades, contra tudo, porque quem contrata o enfermeiro faltando 25, 26 dias para terminar um governo? Sim. Então, eu sei que em tudo isso, né, sou grato, na época quem era o prefeito era o Pola, e sou grato àqueles que me chamaram, mas eu entendo que Deus tinha um propósito disso, porque vai contra qualquer tipo de lógica humana imaginar que chamariam alguém no concurso nessa situação. E é assim que a história do Michael e a história do Michael em Serafina começa. Então, você vem, o que te traz aqui é a tua área, a tua profissão. A tua profissão, eu sempre costumo dizer que a área da saúde e a área da educação, em especial, a área da educação vai formar a próxima geração. E a área da educação é muito correlacionada com aquilo que tu já me falou antes, que é a questão do propósito, do servir, né? São áreas que precisa se ter uma vocação. E como é que você definiria, né, essa área que tu atua e essa vocação para servir, para atender as pessoas? Porque, ora, se elas procuram o centro de saúde, é claro que elas vão estar num tempo de vulnerabilidade, né, na sua saúde. Como é que é esse sentimento de ser um enfermeiro, de cuidar das pessoas e cuidar de vidas? É muito bom. Eu digo que a gente ajudar as pessoas e levar elas um pouco de conforto, um pouco de, né, é muito gratificante. Sim. É um desafio, né? Porque
como profissional, a nossa mente também, muitas vezes, a gente precisa trabalhar isso em nós todos os dias. Mas é muito bom, eu amo o que faço, gosto, sempre gostei. Apaixonado. Apaixonado. Não me veria em outra profissão, não me veria em outra situação. É o teu propósito. E sobretudo na área que eu estou, que é comunitária. Sim. É a saúde comunitária, a saúde do dia a dia de uma unidade básica, a saúde primária, atenção primária. Isso foi que, desde sempre, como eu disse, antes de escolher o que eu seria a minha profissão, eu já sabia que eu queria atender famílias e pessoas. Eu sempre converso com os colegas dizendo, olha, a gente não pode ver somente um cidadão, a gente não pode só ver uma pessoa. Nós precisamos ver o contexto, a família, onde ela está inserida, a história, o porquê que trouxe ela até aqui. Isso. O que está acontecendo? Não ver só a queixa do paciente ou a queixa daquele cidadão, mas o que está levando ele a vir aqui. Muitos questionamentos em relação a isso. O que nós precisamos e para o entendimento que nós não somos somente uma pessoa jogada no mundo, nós fazemos parte de um grupo. Não está ali por um acaso. Está Exato. Ali por algum motivo. Por algum motivo. Então, isso tem me despertado a... Posso te pedir uma coisa? E como foi a gente, não tão obstante ou não muito longe, passou por uma crise mundial, uma pandemia. Como que foi atuar? E eu acho que o pessoal da área da saúde ficou muito em evidência nessa pandemia que nós tivemos, que foi uma pandemia global, que foi esse abraço, essa ajuda no momento em que todos nós estávamos passando por uma dificuldade. Como foi enfrentar esse período de pandemia da Covid, por exemplo? Foi desafiador? Foi desafiador. Acho que para algumas categorias, né, para nós foi desafiador. Eu vejo que a sociedade em geral, a maioria não lembra mais da pandemia, sabe? Sim. As pessoas diziam, quando passar a pandemia o mundo vai ser diferente. O mundo, gente, a gente trabalha com gente. Sim. As pessoas esqueceram que a pandemia, as pessoas, elas estão... Esqueceram de se cuidar. De se cuidar. E aí a pandemia trouxe o excesso de medo, né? Sim. Que é o estado que todo mundo se encontrava do medo, levou a um aumento muito grande de questões psiquiátricas, psicológicas, sim, um aumento muito grande de situações que hoje necessitam um cuidado maior, ou seja, uma estrutura melhor nessa região. Nós já somos uma cidade que... Teve um reflexo, então, a longo prazo. Claro, sem dúvida nenhuma. A gente consegue perceber o aumento no consumo de medicamentos de psiquiátricos em geral. Isso é fato. Mas... Tem uma outra área que eu sei que tu também te conecta com pessoas, que você é uma pessoa extremamente bem resolvida na questão espiritual. E você, muita gente não sabe, mas você é uma referência, uma liderança nessa área da espiritualidade. Você ajuda jovens, e há bastante tempo já, nessa área espiritual. Eu queria que tu contasse um pouco da experiência nessa área. Nós vivemos num mundo que é totalmente materialista e hedonista. Eu sempre digo assim, como é que é criar mecanismos e ambientes para que os jovens que estão consumindo tanta coisa no celular possam ter uma visão para a sua espiritualidade e possam viver princípios que transcendem essa busca pelo dinheiro, essa busca pelo sucesso, princípios como o amor, como o serviço, que é o teu propósito maior, como se importar com o próximo, como o respeito, todos esses princípios. É um desafio trabalhar com jovens. Desafiador. Desafiador. Porque, como tu disseste, a sociedade hoje ela é uma sociedade que quer implementar valores, né, contrários ao que a verdade bíblica que a gente crê. Então, a gente trabalha sempre a importância de ser cristão, ou seja, ter valores, independente de estar na igreja ou não, de estar no templo. Esses princípios que vão transcender. Porque eu estou acompanhando um jovem, talvez 2, 3 vezes na semana. Ele tem desafios ao longo de todo o dia. Toda semana. Se ele não tiver firmado e enraizados em Cristo, né? Se ele não tiver firmado na palavra, na verdade bíblica para o seu dia a dia... Que é da onde eles extraem esses princípios. Esses princípios. Então, a gente está sempre falando sobre a importância de ler a Bíblia, a importância de... Os pilares, né? A gente sempre, o pilar da fé cristã qual é? É ler a palavra de Deus, é orar, ou seja, conversar com Deus,
né? Ser um momento de devocional com Deus e estar em comunhão. Ou seja, a gente precisa estar junto com Ele. Jovem é aquela explosão de vontade, de querer fazer coisas. E estarmos com eles, né? É desafiante porque eu já tenho uma certa idade, já não sou tão novo. Já não é tão E tão aí jovem. a gente está... mas Deus nos colocou ali... Quanto tempo já? Na liderança... Isso, trabalhando com esses Trabalhando jovens. com jovens, a gente teve um tempo com adolescente, a gente teve com jovem, mas eu acredito que dos 16 anos que eu estou aqui, talvez uns 15 eu anos. estou entre adolescentes e jovens. E é um trabalho voluntário. Sempre, no caso da Totalmente igreja, voluntário. sempre é voluntário, né? A gente Tem noção de quantos jovens passaram já? Você aconselhou? Não consegue ter um imaginar. senso. Mas é importante a gente ver que a gente tem jovens que têm filhos e já estão numa vida, fizeram uma vida de faculdade, se formaram, e isso é importante, né? Ver o desenvolvimento deles e saber... E ficar feliz, né? A gente fica tão feliz quando algum jovem que a gente conseguiu ser parte desse... Fazer parte dessa história. Dessa história. Isso é muito interessante. Quando convido para um casamento, olha, eu estou casando, mas eu quero honrar quem foi o meu líder lá, meu primeiro líder, e hoje eu quero te honrar para ser convidado para o meu casamento. Outra paixão. Agora que tu falou de casamento, casamento me remete muito à música. A música. O que é a música? Paixão. Eu tenho o prazer de frequentar a tua casa. Geralmente, quando eu chego na tua casa, sempre tem uma música tocando e tem um piano no centro da sala. Então, acho que isso fala muito da importância que isso tem na vida e na tua família, porque é uma família de musicistas, de músicos, cantores. Como isso chega na tua vida e conta, de uma maneira resumida, essa experiência, esse amor pela música. Eu aprendi desde sempre assim que a música ela dá para o adolescente, para a criança e adolescente, um estímulo a não fazer outras coisas ruins. Já desde a minha infância, como eu disse, meu pai era pastor evangélico, que tinha um trabalhar de uma visão de que a música era extremamente importante para o jovem, para o adolescente. Era uma ferramenta social. Então, nós tínhamos uma banda enorme, nós temos até hoje uma banda enorme em Alegrete, na cidade que meu pai foi pastor, o último antes dele falecer. E lá o trabalho é justamente muito em cima disso. Eu comecei na idade de 9 anos a tocar um trombone, né? Comecei com um trombone. Mas antes de tocar o trombone, eu toquei tarola, toquei prato, bumbo, percussão. E fiz parte de banda, né? Então, a cultura da banda está muito, muito no meu sangue. Enraizado. E aí, eu casei com uma cantora. Com uma cantora, uma família que todos, meu sogro e minha sogra cantam em coral, minha esposa sempre fez conservatório, minha cunhada é formada em música também de conservatório, meu cunhado é formado em conservatório, e por aí vai. Todos eles, muita música enraizado neles. Tá na família, então. Tá na família. Aí sempre gostei de cantar, de tocar. Então, isso no Ministério de Louvor da Igreja acaba sendo natural. Tipo assim, e amo estar ali adorando a Deus todos os domingos, num propósito. Tá inserido. E ama a música também. Então, isso chega como uma realidade. Exatamente. Então, tipo, eu costumo dizer que a palavra de Deus é importante, a gente precisa todos os dias dela. Mas a música, ela me conecta de uma forma que, às vezes, é fonte para muitas coisas na minha vida. Eu escuto uma determinada música, um determinado louvor, e aquilo ali me inspira. Por exemplo, até inclusive trazer uma palavra, pregar sobre um assunto, porque a letra da música me conecta. A música, então, vai conectar com momentos da tua vida e com histórias, né? Exato. E é uma coisa familiar, então. Falando em família, eu vou falar 2 nomes aqui. Tu fala dessas 2 pessoas, tá? Márcia e o Guilherme. A Márcia é o amor da minha vida, né? A gente diz que a gente escolhe, e eu escolhi, e ela me escolheu, porque casal não é uma escolha única. É uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Somos casados, eu tenho que fazer o cálculo, de 2002 a 2024. Olha que vai perder ponto em casa. Não, fazendo 22 anos já que somos casados. Temos um filho lindo, maravilhoso, que está me acompanhando nos bastidores hoje.
que vai fazer 12 anos. Então, Extremamente Guilherme, exteligente, né? Extremamente inteligente. Tá lá com trompete na banda municipal participando, né? A gente música. Está incentivando. Já tem o piano, a causa do piano é ele, no caso. Né? Ele tem violão, tem piano, ele tem bongô, ele tem sax soprano, ele tem, enfim. Numa família que está sempre tendo a música como no seu, né? No íntimo ali. Essa é a tua base, a tua estrutura. Essa é a minha base. Eu, como sou filho de pastor, a banda, para mim, eu não era só trombonista. Se faltava bombardino, eu sabia tocar bombardino, porque eu estava morando na igreja, morava atrás da igreja na época. E aí eu sabia tocar saxofone, bombardão, eu sabia qualquer instrumento que faltava um que precisava e a banda não tinha. Faltou o saxofone, um só por banda, faz a parte baixa, é o grave de uma banda. Não tem. Vai lá o Michael, que o Michael tá lá. Essa conexão da música com a família, então, com as pessoas que de fato têm essa relevância para a tua vida. Então a gente já vive aí há 22 anos juntos e é um... Que bom. É uma família linda, né? É uma família, exato. E eu digo sempre que a pessoa diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu digo que ao lado. Ao lado. Olha só esse recado aqui. Não é atrás, atrás. Ao lado. Ao lado. Dando o suporte, o sustento. Exatamente. Michael, para a gente terminar, vamos fazer um jogo rápido? Eu vou perguntar e tu me responde. Com a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? Uma pessoa. Deus, para mim. Um espelho. Cristo. Uma música. Hoje, ele é ele. E eu sei que tu gosta. Eu sei que tu gosta. Um livro. Atualmente, Teologia da Experiência, do pastor Clayton Pomering. Hoje é o meu livro de cabeceiro, que eu estou lendo hoje. Show. E eu acho que o livro é um pouco reflexo do que eu estou vivendo hoje. Então, porque eu tenho tanto. Se começasse a falar de livro, assim como de músicas, a minha vida é feita Acho que nós vamos ter músicas... que fazer uns 2 podcasts para falar de música e livros. Porque tanto, tu sabe que a gente troca muita ideia. Tu é um amigão que Deus não... A gente é um amigo que a vida nos trouxe, nos deu, né? E tem um prazer estar aqui contigo. E a gente troca muita ideia em relação a livros e a músicas, né? Então, eu teria... Hoje é isso, mas... Eu vou encerrar, que eu sei que tu tem que viajar, que tu tá na correria. Eu queria te agradecer por a tua disponibilidade de estar aqui, conversando, trocando essa experiência comigo e também com o público que vai nos acompanhar. E mandar um grande abraço para ti, para tua casa, para tua família. Muito obrigado mesmo. Prazer é meu. Eu achava que 30 minutos ia ser um absurdo de tempo. E eu vejo que a gente poderia ficar mais... algumas horas conversando. Nossas conversas sempre são boas. Nem sempre elas são públicas, mas elas sempre são boas. Hoje, a nossa conversa será pública. É um pouco diferente. Michael, brigadão, tá? Eu que agradeço a oportunidade de bater um pouco de medo, né? Quando a gente, como tu disseste, uma coisa é conversa privada, outra coisa é pública. Mas eu tenho muito a agradecer a Deus pela tua vida, por estar aqui. Obrigado. Eu acho, o meu recado é... Deixa uma mensagem aí para o público. Minha mensagem é que nós servimos a um Deus que é poderoso, que faz milagres, e eu sou o exemplo disso. Nós não chegamos na história do que eu passei esse ano, mas eu tive um problema cardíaco grave, uma doença cardíaca grave. Eu tive que implantar o marca-passo em março, 19 de março desse ano. E o médico cardiologista me disse, olha, 15% chegam aqui, está 15%, 85% morrem no caminho. Então, eu agradeço a Deus por estar vivo, por me dar essa oportunidade de estar aqui dizendo isso, que Deus é bom e que procurem sempre algo se conectar com Ele. Né? Ele é... A distância de Deus para nós basta um abraço. Né? Show. A distância entre nós e Deus é um abraço. Obrigado, Mike. Deus abençoe, é um prazer estar aqui. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês por ter acompanhado essa nossa conversa. Nós ficamos por aqui hoje, mas na próxima terça-feira eu estou aqui com vocês e nós vamos continuar essa conversa. Um grande abraço. Na terça que vem, como diria o clichê, né, da comunicação, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Abraço. Tchau.